Por exemplo, o aprofundamento do tema potencial, com todas as possibilidades de você estudar melhor o caso, ou seja, ciclos apropriados para isso, coleta de dados e robustez para esse eixo. E, por outro lado, essa reflexão do Ninebox associado ao pagamento de remuneração variável, que hoje tem sido aí um dos principais motivos para que as empresas continuem honrando esse legado, porque imagina, mudar um sistema de remuneração variável em pleno movimento dos ciclos de avaliação e de todo o processo não é uma coisa fácil. Então, como que a gente pode assessorar um cliente como esse e onde que está aí o trabalho e o caminho evolutivo que você traz para nós? Legal, André. Um ponto muito importante que você trouxe é a questão do aprofundamento dos temas. Olhar para o potencial como um simples eixo, de fato, é muito delimitante, né, André? Então, é possível que o RH se aprofunde mais, além de definir o conceito de potencial, quais são os outros elementos que conversam com esse potencial? Nível de prontidão, competências já instaladas, essa distância entre a competência necessária versus a instalada. Então, existem N outras formas de se explorar esse tema, deixando de ser um simples eixo, passando a ser, de fato, uma abordagem mais holística. Em relação, por exemplo, a essa questão da performance, é outro ponto que precisa ser, de fato, discutido e não só como um simples eixo. Muitas empresas plotam o eixo performance como um simples resultado da apuração de metas. E existe um perigo muito grande nesse processo, André. Sim. É o tal do resultado com rastro de sangue. Você, RH, que está aí do outro lado, tenho certeza que já vivenciou essa situação. Sabe aquele talento que performa como ninguém, está sempre lá classificado nos mais altos graus de performance, de resultado, mas que no final das contas faz isso de um jeito que traz mais dor de cabeça do que algo positivo? Pois é, isso é bem comum, né? E aí é que entra a análise da performance sobre outra ótica. Analisar o resultado em si é algo quase frio, é dado, né? Então, eu vou cruzar lá a meta do André, que era atingir 100%, o André atingiu 80%, é um número frio. Agora, como é que eu olho para esse resultado e enxergo a forma como ele foi construído e o valor que ele agregou nesse processo de construção? É aí que entra o casamento entre o resultado, devidamente apurado, versus os outros elementos. Comportamentos, habilidades, situações observadas e assim por diante. Então veja, nós estamos falando de aprofundamento, de uma visão muito mais assertiva sobre aquele tema. Outra coisa que é bem comum é esse processo de associar performance com o resultado para pagamento de variável. Performance é mais do que isso. Algumas empresas, ao longo do tempo, foram percebendo que considerar simplesmente resultado tinha embutido nessa decisão essa história do rastro de sangue. Então começaram a pensar em como é que a gente muda isso e tenta trazer um pouco de responsabilização para esse resultado. Nesse processo, as empresas construíram alguns elementos chamados de deflatores, onde, além do resultado especificamente da meta, apurado ali para o pagamento de variável, a empresa adicionava esse deflator, que era o resultado da avaliação de competências desse colaborador. Então, este deflator aplicado ao resultado das metas tinha ali um impacto na remuneração variável do indivíduo. De uma certa forma, isso já é melhor do que simplesmente apurar só resultado e pagar variável em cima do resultado puro. Mas a forma como eu vou medir essas competências também pode enviesar o resultado e ser muito mais uma maquiagem do que, de fato, um deflator eficiente. O ideal é que você separe as duas coisas, que você tenha, sim, condição de avaliar competências sem o enviesamento do resultado e vice-versa. E aí fica a reflexão: pagamento de variável sem deflator é o melhor caminho? A verdade é que nós acreditamos, e a nossa tecnologia foi formulada para encorajar o processo de desenvolvimento desatrelado do processo de pagamento de variável. Os vieses percebidos nessa junção foram muito apurados pelos nossos cientistas de dados, psicólogos organizacionais e também pelos grandes escritores como a própria Carol Dweck, que fala exatamente disso, do peso que essa régua tem no processo e o quanto isso pode ser um viés bastante grande e impactante para o processo. Dito isso, é importante frisar, nós trabalhamos com esses dois temas
de formas distintas. Uma coisa é a avaliação da performance que desencadeia um processo de desenvolvimento para o colaborador, que, por consequência, deve fazê-lo performá-lo mais e melhor. A outra coisa é o processo de pagamento do variável, que está especificamente atrelado aos resultados. Não estamos de maneira nenhuma dizendo que é certo ou errado, mas tentando, junto com os nossos clientes e a nossa tecnologia, encontrar o melhor caminho para fazer essa combinação. Então, para todo mundo que está nesse momento refletindo, né, como que é o meu processo atual? Será que eu, sozinho, sou capaz de conduzir todas as necessidades de desenvolvimento do modelo? Esse ponto é interessante, porque, na verdade, ninguém está preparado para trabalhar sozinho. Tecnologia e transformação digital é uma combinação de diferentes elementos. A gente tem que ter uma tecnologia de ponta, mas tem que ter também a forma e o conhecimento necessário para conduzi-la. Esse é o convite que a gente deixa aqui, né, com uma conversa tão aprofundada com você, Dri, de que existe dentro de um processo de implementação toda uma leitura desse cenário atual, ou seja, de como é feito aí na sua empresa e de um depara, né, de como seria esse cenário aplicado a um novo modelo. Não deixando de considerar que algumas empresas ainda não estão preparadas para substituir totalmente as tecnologias ou até para mudar totalmente o modelo de apuração de resultados.